Olá, graça e paz, queridos professores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Nena Olive e esse é o Ministério Infantil Sem Segredos, e no vídeo de hoje nós vamos continuar trabalhando aí sobre as atribuições do professor, e nós vamos estar falando do perfil hoje. Ontem, se você não viu o vídeo anterior, nós falamos sobre o papel desse professor dentro do Ministério Infantil. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o perfil. Quais são as características que precisam sobressair em um professor dentro do Ministério Infantil? Fica comigo até o final do vídeo e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então deixa de enrolação e bora pro vídeo. Então vamos lá, querido professor. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer enorme ter você aqui acompanhando os vídeos. Eu espero que você tenha acompanhado a série sobre o coordenador pedagógico, porque é muito importante que toda a equipe dentro do Ministério Infantil esteja atenta às atribuições de cada um, né? O professor do coordenador, o coordenador do professor, do líder, porque assim sendo, a gente estando atento e sendo conhecedor dessas atribuições, a obra nunca vai ficar em falta, né, assim, de pessoas qualificadas para dar seguimento, para dar andamento no trabalho realizado dentro da igreja. Eu não sou muito a favor, não, de centralizar as coisas numa pessoa só, porque nós somos homens, humanos, nós somos falhos. Muitas vezes a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente está aqui na igreja, mas quem sabe amanhã a gente não está mais, por tantos motivos que acontecem na vida da gente. E o que me deixa assim de coração partido, lembrando da primeira temporada, se você não viu, veja lá. Tem uma playlist maravilhosa, que é que te deixa de coração partido dentro do Ministério Infantil da tua igreja. E o que me deixa de coração partido, muitas vezes, é saber que às vezes as coisas estão centralizadas numa pessoa só, e quando essa pessoa precisa sair, a obra para, a obra sofre demais. Sofre com os recomeços, sofre quando fica estagnada, parada, porque não tem uma pessoa para dar continuidade no trabalho que estava sendo realizado. Diante disso, querido professor, eu peço a Deus que você esteja aí ligado e que os coordenadores e líderes e também os pastores estejam ligados, porque a gente precisa dar continuidade no trabalho. A gente precisa não descentralizar as coisas da pessoa humana. A gente precisa confiar muito em Deus e concentrar os nossos esforços em Deus e na obra, e não concentrar as nossas expectativas em pessoas. Por mais que as pessoas são habilidosas, por mais que as pessoas sejam talentosas, por mais que elas tenham boa vontade em servir, a gente não pode ficar refém de A ou de B. A gente tem que estar dentro da igreja com uma equipe capaz de prosseguir, aconteça o que acontecer. Então, nós estaremos falando agora sobre o perfil do professor dentro do Ministério Infantil, porque aí depois nós vamos falar do monitor, e o interessante é que toda a equipe conheça essas atribuições, porque aí você vai poder atuar, né, em todas essas áreas, e a obra vai ganhar muito com isso. As crianças vão ganhar muito com isso, e o reino dos céus também, né, vai ganhar muito com isso. Então, querido professor, vamos falar um pouquinho sobre o seu perfil. Qual é o perfil do professor dentro do Ministério Infantil? Em primeiro lugar, você precisa ser sensível. É uma das características que não pode faltar no professor que atua, né, na salinha junto com as crianças. Você precisa ter sensibilidade por parte do Espírito Santo, sabe? Você precisa buscar, você precisa orar e pedir ao Senhor
que te dê sensibilidade para perceber as coisas, para perceber aquilo que a criança está dizendo sem abrir a boca, as necessidades dela, a necessidade de você atuar em uma área específica. Você precisa conhecer a criança, conhecer os sentimentos dela, conhecer a personalidade dela. E para isso você precisa ser muito, mas muito sensível mesmo. Porque se você não usar de sensibilidade para olhar diferente, para estar ali pedindo ao Espírito Santo, me revela, Espírito Santo, o que está acontecendo com essa criança, me direciona, Espírito Santo, para o que está acontecendo aqui. Então, o papel do professor, a gente viu no outro vídeo, que é ensinar. Mas para você ensinar, você precisa ser sensível a essa voz do Espírito Santo. Você precisa chegar e olhar para a criança, não como um depósito ali, que você vai depositar um banco, sabe? Que você vai encher, depositar conhecimento ali como se fosse um HD, que você fosse lá e só registrar um monte de dados. Não. Você precisa ser sensível para perceber que essa criança, ela precisa aplicar todas as verdades bíblicas, todas as verdades contidas na palavra, na vida diária dela, na vida prática dela. Você precisa ser sensível para isso. Então, característica número 1, você precisa, querido professor, ser sensível à voz do Espírito Santo, porque é Ele que nos direciona, é Ele que nos conduz. A segunda característica muito marcante no professor de crianças, seja na educação infantil secular, seja no ministério infantil, é o seu fazer criativo. Você precisa ser criativo. Nina, não é só o coordenador não que precisa ser criativo e trazer as coisas pra gente. Não é só não, lindão. Você também precisa ser criativo. Você precisa ser aquela pessoa que vê o que todo mundo viu e enxerga o que ninguém enxergou, assim como o coordenador pedagógico também. Querido professor, você precisa estimular suas crianças. E a gente faz isso quando a gente vem de uma maneira bem criativa mesmo. A criatividade vai te ajudar a ser sensível também. E depois que você percebe coisas reveladas pelo Espírito Santo e você precisa atuar para resolver essas situações, é o tom da criatividade que vai fazer com que a criança fique mais à vontade, que a criança sinta mais prazer em aprender. Então seja sempre criativo, sensível e criativo, sensível à voz do Espírito Santo que ele vai te direcionar. E criatividade, você precisa respirar isso. Você precisa olhar e falar, me dá sensibilidade, Espírito Santo, para eu olhar para essas coisas e enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Funciona muito bem, é só você tentar. Foca nisso, fica pensando, articulando, imaginando, faça experiências e você vai se descobrir uma pessoa bastante criativa, e isso a gente só conquista fazendo. A terceira característica muito marcante no professor é a capacidade de ensinar. Você precisa, querido professor, adquirir habilidades. Se você ainda não tem, eu creio que sim, mas se você ainda não tem, você precisa adquirir habilidade em ensinar. Ensinar é uma arte, você precisa desenvolver essa arte. E uma das características muito fortes no perfil do bom professor é aquele que gosta de aprender, é aquele pesquisador, é aquele que vai atrás, que quer descobrir. Não adianta. A única maneira que eu vejo da pessoa ensinar aquilo que ela não aprendeu é pelo exemplo, porque o outro vê você errando e fala, opa, eu aprendi com fulano que eu não devo fazer aquilo, mas ele aprendeu te observando e vendo o teu mau exemplo. E não é assim. Eu não vejo como eu posso ensinar uma coisa que eu mesmo
não aprendi ainda. Então, antes de ensinar, querido professor, pesquise, aprenda, domine o conteúdo, domine. Se o nosso conteúdo aqui são as palavras de vida eterna contidas na Bíblia, estude a Bíblia, leia, devore a Bíblia, pesquise antes de levar os temas para as crianças, pesquisa antes, debruce-se sobre a palavra de Deus. Neno, você é tão redundante, você fica só falando que a gente tem que ler, mas eu sou crente há tantos anos e você acha que eu não ouvi o suficiente? Ouvir uma coisa, meu querido, você ir lá, você mesmo pesquisar, se aprofundar naquele tema, é muito diferente. Seja sincero, meu querido professor, quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já se debruçou sobre a Bíblia e leu a Bíblia inteira? Você conhece a sua Bíblia? Você conhece as histórias? Você conhece o tema central da Bíblia? Você sabe o que é a Bíblia? Você sabe como a Bíblia foi escrita? Você sabe como a Bíblia chegou até nós? Você conhece a sua Bíblia? Você conhece as histórias conectadas da tua Bíblia? O começo, o meio e o fim? Você está integrado desses assuntos bíblicos? Você fala, ai, Nene, eu conheço. Mas procure conhecer mais, nunca pare de conhecer, nunca pare de buscar esse conhecimento, tá? Essa terceira característica do professor de gostar de ensinar, de buscar ser um mestre, é fundamental, porque é aí que a criança aprende, é aí que a criança se inspira. As pessoas costumam dizer que ninguém dá aquilo que não tem, e é verdade. Como você vai ensinar se antes você não aprender? Então aprenda, pesquise. Neno, mas eu já ensinei isso tantas vezes. Pesquise mais alguma coisa, pesquise outra coisa. Busque orientação do Espírito Santo para ele abrir a tua mente, tá bom? Porque não adianta você ser sensível, você ser criativo, mas quando chega na arte do ensinar, na dinâmica, no dinamismo de ensinar, você seja bloqueado porque não conhece a palavra de Deus da maneira que deve ser, que quem quer ensinar deve conhecer. Então, querido, o meu conselho para você é esse. Uma característica do perfil do professor é simplesmente essa, gostar de aprender. Se você não gosta de aprender, você não vai ser um professor que inspira as crianças. Se você não gosta de Bíblia, dificilmente as crianças vão ser inspiradas a gostar. Amém? Fica na paz do Senhor. Esse foi o vídeo de hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!